Estado de Goiás, após repassar todos os hospitais públicos do Estado para a administração de OESs, a partir de 2012, portanto ainda não temos 4 anos, mas estamos chegando a 4 anos com hospitais públicos nas mãos de OES, com uma série de problemas, se aumentou muito os recursos para esses hospitais, no entanto o atendimento não sofreu grande alteração, pelo contrário, algumas vezes até foi reduzido os atendimentos. Hoje já vive uma crise de financiamento e começam a aparecer as mazelas e as falhas das OES, como por exemplo contratar pessoal para um hospital e a própria auditoria, o órgão de controle interno do governo, detectar que o funcionário não foi localizado, não foi encontrado, porque não estava lá ou estava em outro hospital da mesma OES. Então essas distorções e esses desvios também de recursos públicos envolvendo os servidores da OES. Não é? Além disto, nós estamos fazendo enfrentamento agora das OES na educação e por enquanto com êxito. O projeto do governo é passar todas as 1.500 escolas aproximadamente para 1.200, para OES. Né? Eles tentaram inicialmente com 23 escolas na segunda cidade do estado, que é Anápolis, e não conseguiram. E não conseguiram por quê? Porque credenciaram cerca de 13 OESs que, segundo a editora Abril, a mesma que publica a revista Veja, e portanto insuspeita, através da revista Nova Escola, detectou, não é, que estas OESs eram OESs que não tinham a menor credencial, que não tinham a menor credibilidade. Só para citar um exemplo, nós tínhamos lá um cidadão que era veterinário e a experiência dele era com zoológico, ele queria tomar conta de crianças. Então a gente até faz uma brincadeira, será que ele queria adestrar os meninos ou criar um zoológico de pequenas criaturas, né, de crianças, né? Então o processo de credenciamento do Estado se desmoralizou por si só. Por quê? Porque não existem OESs atuando na educação no Estado de Goiás. Elas estão sendo inventadas, criadas nas coxas. Para quê? Para tomar a gestão de escolas escolhidas a dedo, as melhores, a que tem melhor quadro de professores, para vender a imagem de que essa gestão funciona. Por outro lado, nós temos uma série de escolas caindo aos pedaços, né, sem vidros, com salas de aula ruins, com lâmpada quebrada, etc. e tal, e muitos professores temporários, são 16 mil professores e administrativos temporários no Estado de Goiás. Não se realiza concurso no Estado de Goiás para professor há 7 anos e para administrativa há 13 anos. Não se paga o piso de professores todo ano, né? Se demora para se fazer o pagamento. E no entanto que se quer passar para as OES. Se quer se gastar mais, entre aspas, né? Então, que qualidade de ensino é essa que vai ser produzido? Por hora, o Estado sofreu uma derrota. Mas eles querem insistir novamente nesse modelo e nós vamos fazer o enfrentamento. O enfrentamento devido a gente já fez inicialmente, né, até com ajuizamento de ação judicial que perdeu o objeto, quer dizer, respeitar um credenciamento determinado, né, que ele foi anulado pelo próprio governo e, por via de consequência, essa ação ficou prejudicada, mas outros poderão ser tomadas. E o que tem de novidade é que a gente uniu os outros Ministérios Públicos, o Ministério Público de Contas junto ao TCE, o Ministério Público Federal também e a Promotoria de Educação de Anápolis, para fazermos o enfrentamento de todas essas instituições do Ministério Público. E temos também a novidade que é o AB Goiás, ela se manifestou publicamente contra as OES na educação, alegando o mesmo argumento jurídico, violação ao artigo 206 da Constituição Federal, que determina que o professor só pode ser contratado na rede pública através de concurso público. E uma OES administrando escolas públicas, ela continua sendo integrante da rede pública de ensino e, portanto, nosso entendimento não poderia se fazer concurso público para professor. E nos preocupa as OES na educação, até mais do que na saúde, porque a OES na educação corre risco de se transformar num partido, a escola de um partido político, né? Aquele que pensar de forma diferente aos gestores da OES serão demitidos, ou seja, nós vamos ter uma escola de lavagem cerebral. Isso é a tragédia para a democracia e para a república. Em relação às OES da saúde, quem fez o enfrentamento foram 2 colegas nossas. Uma obteve uma liminar inicialmente proibindo novos contratos de gestão que o Tribunal de Justiça derrubou, mas esta ação está para ser julgada ainda esse ano no mérito. E provavelmente nós vamos ganhar a ação. Isso é um fato novo, importante, não é? Porque os contratos de gestão na saúde, eles estabelecem coisas absurdas, como por exemplo, caso a OES não cumpra com os atendimentos previstos, cumpra apenas 70% da meta, ela ainda assim receberá 80% dos recursos. Ou seja, o contrato é uma lambança.
Não é? Além disso, se detectou também que o Estado abriu mão da fiscalização, porque ele queria contratar com dispensa de licitação uma consultoria para fiscalizar as OS. Mas elas não fiscalizam. Concurso público é uma das pilastras da República, porque ela evita que nós tenhamos uma administração partidarizada. Né? Quando não se tinha um concurso público, qual que era o problema? Com a eleição de um gestor, prefeito, governador, presidente da República, poderia, em tese, trocar todos os servidores públicos e ocorreria a descontinuidade do serviço público. O concurso público evita isso, porque quem entra pela janela são só diretores, chefes e assessores, e não o grosso dos servidores de saúde, educação e etc. Além do mais, se dá a oportunidade a todo cidadão brasileiro de trabalhar no poder público, assim como através da licitação de contratar com o poder público. Quando eu tenho OS, eu não tenho concurso público, e ainda que tenha uma seleção, entre aspas, pública, essa seleção, via de regra, é absolutamente furada. Não é? E, na verdade, não há seleção nenhuma. Se escolhe por currículo, por QI, por quem indica, pelo deputado A, B ou C, e aí se cria também um curral eleitoral, com graves consequências no processo eleitoral. Portanto, a OS, da forma como vem sendo adotada no estado de Goiás, e pelo que eu tenho informação em outros estados como São Paulo, ou seja, você joga todo um setor para a OS, ela não é complementar o sistema, ela é absoluta, aí você atinge de morte a República, os pilares da República e da democracia. Isso é inaceitável, é inconcebível, e o Supremo, mais dia menos dia, terá que modular isso. Né? Apesar de ter considerado constitucional uma lei ordinária e ter levado quase 20 anos para fazer isso, né? Constitucional, ele não modulou devidamente. Né? As OS que têm previsão constitucional, elas até podem existir em caráter complementar, mas não substituindo o Estado. E hoje elas estão substituindo o Estado sob o argumento da economicidade. Né? Que, na verdade, com a prática tem se provado que ela tem sido uma porteira aberta à corrupção e à impunidade de desvios de recursos. Recursos que o Estado é extremamente carente. Nós vamos fazer uma recomendação agora para que seja reexaminado o credenciamento feito anteriormente. Porque as entidades que foram credenciadas, a nosso juízo, quem o fez, qualificadas, né? Elas não poderiam ter... isso não poderia ter ocorrido, né? E aí você tem a suspeita do ato de improbidade, né? E no segundo momento, isso pode retardar o processo, né? O que também é importante. E no segundo momento, a ação judicial, né? Houve uma manifestação oficial também do Ministério da Educação de que os recursos do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, não podem ser aplicados e repassados às OS. Né? Além do mais, estão começando a surgir, né? Eu costumo dizer assim, que as OS na saúde estão começando a fazer água. E aqui a discussão, a oitava maravilha do mundo, está indo para o buraco. Nós já tínhamos conseguido também vistorias da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, constatando uma série de irregularidades, de natureza grave, como, por exemplo, reutilização de compressas. E, além disso, nós temos recebido denúncias mostrando que o Estado não está repassando o dinheiro devido para as OS. Consequentemente, elas não estão conseguindo pagar os prestadores de serviço. E eles estão em atraso com os prestadores de serviço há 3 meses. E todo mês eles fazem um sorteio para ver qual prestador de serviço que vai ficar prejudicado. Portanto, a qualidade de serviço ela se compromete. Hoje mesmo saiu no principal jornal do Estado, que é o Jornal Popular, não é? Eu vou lhe passar, inclusive, a edição, não é? Uma denúncia de que o Hospital de Doenças Tropicais, que tem uma parte dele sendo ampliada desde 2013, os recursos têm sido repassados, mas sumiram, desapareceram, não sabe aonde, que foram parar, né? E está desativando a UTI de crianças. Né? E, além disso, estaria terceirizando aí o serviço de emergência. Tudo isso para reduzir custos. E essa redução de custos significa redução de qualidade do atendimento e, por via de consequência, em precarização de saúde.